Oi, eu sou a Lari Namastê e nesse vídeo eu vou dar 12 atitudes que você pode ter no seu ateliê, no seu ambiente de pintura para minimizar os impactos ambientais dessa atividade, seja em relação aos produtos mesmo, em relação ao meio ambiente, à terra ou em relação a você, a sua saúde também. Antes de tudo, eu quero dizer que eu pesquisei, fui atrás de marcas, li blog, li artigos, achei pouquíssima coisa em português, mas muita coisa em inglês, mundo afora, então eu realmente me esforcei para fazer esse vídeo e espero que vocês gostem. E antes de tudo também, esse não é um vídeo que vai te ensinar a fazer tintas de forma natural, com pigmentos da terra, com leites, vegetais, etc. Não é um vídeo voltado para isso, é um vídeo para você que pinta, que usa suas tintas, mas quer de alguma forma aprender, se informar melhor, principalmente em relação ao descarte desses materiais, para a gente ter um impacto aí menor possível. Eu tenho certeza que todo mundo se preocupa, nem que seja um pouquinho, com o nosso meio ambiente, com a própria saúde, lógico. Então esse vídeo é para você se direcionar melhor no seu dia a dia das pinturas. E só por conta disso, acho que você deveria se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e ativar as notificações e também curtir esse vídeo, porque eu acho que ele vai ser muito curtido. Vamos lá, entendam que é praticamente impossível ou muito improvável que você consiga ser 100% sustentável na sua pintura. Isso porque ainda que você fabrique as suas próprias tintas, por exemplo, ou só use materiais que são à base de água, eventualmente vai ter um pincel que você comprou, uma tela, alguma coisa que passou por um processo industrial. E todo processo industrial ele emite logicamente poluentes, né? É difícil a gente ficar imune, é uma utopia, eu acredito, a gente dizer que a pintura pode ser 100% sustentável. Talvez a gente atinja isso em algum momento da humanidade, mas no momento eu acredito que principalmente pela questão industrial e de transporte também desses itens. Porque pensa, você compra uma tinta, às vezes ela foi fabricada lá em outro país, então tem toda a questão do transporte que pode emitir poluentes no meio disso tudo. Então vamos colocar bem os pés no chão aqui e entender que em vários processos existe uma poluição, não é só no descarte incorreto, ok? Até as indústrias que reciclam, eventualmente elas vão emitir poluentes. Mas esse é o lado ruim da coisa. O lado bom da coisa é que tem sim como a gente minimizar esses impactos. E é importante que o mínimo que a gente possa fazer, a gente realmente faça. Tem inclusive proteger melhor a sua saúde e tem a questão de testes em animais, por exemplo. Você já pensou nisso? Tem muita gente que é vegano, né, ou é vegetariano, já pensa numa causa animal. Você sabe se a marca de tinta que você usa testa em animais, por exemplo? Essa é uma questão bem importante. Só por conta disso você deveria curtir esse vídeo se você ainda não curtiu. Vamos falar de tinta acrílica. Tinta acrílica é uma tinta amplamente usada, comercializada, fabricada, moderna, inclusive surgiu lá em 1940 pela primeira vez. Então ela é um polímero plástico, isso eu já falei em outros vídeos aqui, não vou me atentar às questões químicas muito da tinta, mas o processo de fabricação da tinta acrílica por si só, ele emite poluentes, né, para quem trabalha ali, etc. Não tô falando aqui para não usar tinta acrílica, eu inclusive uso, esse quadro aqui atrás de mim foi pintado com tinta acrílica, mas tem como minimizar os danos em relação a isso, ok? Ser um polímero plástico significa que é praticamente um plástico líquido, né? Quando você tá com a tinta ali, aquilo na verdade é um plástico, né? Alguma espécie de plástico que é líquido e a gente pinta com aquilo. Então, obviamente, isso vai trazer um dano ao meio ambiente se você descartar de forma incorreta. Sendo assim, a atitude número 1 que você deve anotar e começar a fazer desde agora é: não lave os potes de tinta que você usou e já estão no finalzinho. Você pode destinar eles para reciclagem sem precisar lavar eles na torneira e muito menos descartar essa água na terra, pelo amor de Deus. Então vou dar um exemplo aqui. Aqui tem uma lata de tinta grande que eu usei, tá? Ela meio que acabou, inclusive até secou o finalzinho ali, né? Ela tá uma tinta sólida. Essa tinta sólida para a indústria que recicla essa lata aqui, isso aqui é uma lata de aço, tá? Isso aqui é reciclável. Você não precisa lavar a tinta da lata para destinar para reciclagem, tá? Eu falo isso com segurança. No Brasil isso é um material amplamente reciclado, tá? São toneladas e toneladas, eu já vou falar aqui em números o quanto por ano que é reciclado desse material. E o que acontece? No processo de destinação para reciclagem, eles utilizam um campo eletromagnético. Então esse campo eletromagnético é tipo um ímã, assim, que separa o aço da tinta. Então se a tinta está na forma sólida, isso é muito fácil de fazer. Então eles conseguem reciclar e reaproveitar esse material
muito facilmente assim na indústria da reciclagem. E esse é um material que ele pode ser reciclado sempre, tipo assim, a lata vai, recicla, volta, vai, recicla e volta. É que nem vidro, é um negócio que você pode reciclar quantas vezes você quiser. Então é muito importante que esse tipo de lata aqui vocês destinem para o lixo reciclado e não para o lixo comum, mas para fazer isso vocês deixem a tinta de forma sólida. Então esse finalzinho, essas laterais, a tampa, você pode destinar assim mesmo, não lave os seus tubos. Isso não é só para lata, se você tiver um recipiente de plástico aqui, por exemplo, aqui peguei um tubo de tinta de plástico. Aqui ó, sempre vai ter no rótulo se aquilo é reciclável ou não, provavelmente a embalagem vai ser reciclável, então você pode destinar isso no lixo de reciclagem e não precisa lavar para ir para reciclagem, ok? Essa foi a atitude número 1. Agora vamos a números. Mais de 427,5 milhões de toneladas de aço em todo o mundo são reciclados, o que faz dele o material mais reciclado do planeta. E no Brasil, cerca de 300 mil toneladas de latas de aço pós-consumo retornam para o processo de reciclagem. E elas podem voltar infinitamente, como eu falei. Ah, eu lavei o pote, o que vai acontecer com essa água? Antes de tudo, eu espero que onde você esteja morando tenha saneamento básico, né? Se não tiver isso, realmente é um problema. Mas entre descartar essa água com tinta na terra, por exemplo, e descartar na pia, é melhor você descartar na pia. Isso porque essa água depois vai para um tratamento, né? E pode ser salva, digamos assim. Se você jogar direto na terra, aquilo provavelmente vai contaminar com plástico os lençóis freáticos. E a gente não quer isso, não é mesmo? Aí você fala assim, poxa, mas eu coloquei um pote com água e o pincel tava sujo de tinta, e daí essa água, né, se você for descartar na pia, uma coisa que você pode fazer para minimizar os impactos disso é você deixa o pincel repousando ali, é até uma forma de limpar melhor o pincel, porque aquela tinta ela vai decantando. Pode ver que é muito fácil separar a tinta da água, mesmo a tinta acrílica, né? Aquilo vai se acumulando, vai se sedimentando no fundo. E aí você consegue tirar uma água mais pura de cima, né? E aí aquele fundo lá ele vai se solidificar. Então sempre dê preferência para a destinação solidificada desse material. Atitude número 2. Use potes de vidro. É até uma forma de você reaproveitar. Esse aqui é bem bom, ó, que é largo, tem uma boca larga e com tampa, né? Porque se você usa outro material que não água, você vai precisar tampar isso depois. Então é muito legal reaproveitar pote de pepino, de palmito, qualquer outra coisa que você encontre aí que você consiga usar. O vidro, ele é reciclável também, mas é muito melhor você usar um vidro do que você usar ali um copo de plástico e depois jogar fora o copo de plástico. Isso não vai ser legal. Aqui eu tenho um exemplo de anos e anos de pintura e aqui tem muito pigmento sedimentado aqui. E isso aqui é solvente, ó. Inclusive aqui tá escrito tóxico, para eu mesmo saber que é tóxico, tá? Solvente, aqui tá o pigmento. Isso acontece com a tinta acrílica também, nesse caso é tinta a óleo, tá? Atitude número 3, essa vai mais em direção à sua saúde pessoal. É você armazenar suas tintas numa caixa aberta, né? Ao invés de você ter uma caixa fechada, por exemplo, um local que você esconde as tintas e fecha, é um problema quando você, principalmente a tinta a óleo, que tem os cádmios, né? Quando você abre aquela caixa, daí vem aquele cheiro, né? Aquele veneno invisível, né? E você cheira aquilo. Então é preferível você manter em locais abertos. Ó, esse aqui, por exemplo, é uma caixinha que eu até encontrei no lixo e passei um verniz nela. Eu costumo fazer isso bastante. Eu sou a menina que pega as coisas que o pessoal põe para reciclar e reutilizo. Então é legal você ter uma caixa de sapato aberta ou uma caixa, qualquer outra caixa de MDF, não sei, aberta, ao invés de você fechar essas tintas, né? Não que a tinta seja tóxica, o cheiro dela em si, mas o acúmulo eventualmente de algum líquido, algum óleo, algum pigmento ali concentrado no ar, quando você respira aquilo de forma concentrada pode ser prejudicial para você. Então vamos ter um costume mais saudável no nosso ambiente de trabalho. Atitude número 4, já aproveitando que eu mostrei esse pote aqui para vocês. Gente, não usem solventes. Solvente é uma coisa que você não precisa para pintar nem com tinta a óleo. Eu explico bastante sobre isso no meu curso Segredos da Pintura a Óleo. Quem já fez o curso já tá sabendo. Então você não tem essa necessidade de usar esses solventes, ok?
ok? Você pode usar só óleos minerais para pintar com tinta a óleo, tá? É um erro que principalmente aí os brasileiros cometem porque é vendido terebentina, por exemplo, que é um veneno, gente, isso é um veneno invisível. Terebentina é vendido deliberadamente nas livrarias, aí até criança pode comprar, e na verdade ele é muito tóxico, muito prejudicial. E então eu não recomendo o uso de solventes, nem para você que pinta com tinta a óleo. Até porque já existe na indústria tinta a óleo solúvel em água, que você tem o mesmo efeito da tinta a óleo, só que você consegue usar água para trabalhar com ela, tá bom? Então assim, conforme o tempo vai passando, vai ficando mais fácil da gente comprar esses materiais, né? Muita gente me pergunta, mas onde é que você compra? Porque são produtos inicialmente importados, não é fabricado aqui no Brasil ainda. Mas na internet você encontra de tudo, né? Se você tem solventes, porque eu acho mais fácil de limpar meus pincéis com solventes, eu não ligo pro cheiro, uma coisa é você ser alérgico ao cheiro, isso te dá dor de cabeça e tal, mas tem pessoas que não têm reação nenhuma, não quer dizer que isso não tá prejudicando sua saúde, ok? Às vezes aquilo vai para um rim seu, para um pulmão, alguma coisa assim. Então se você tem solvente, saiba manusear corretamente, sempre com luva, com máscara, deixe no recipiente fechado e saiba que aquilo pode ser usado de forma infinita. Então, como o pigmento ele decanta, você não precisa jogar fora o seu solvente, ok? Não precisa mesmo, você pode usar ele pra sempre. Esse solvente que eu tenho aqui, gente, sério, juro pra vocês, deve ter uns 10 anos esse pote. E eu continuo usando ele fica límpido, né? É só você não chacoalhar aqui e não misturar tudo de novo. E mesmo que chacoalhe, é só você deixar decantar, que você vai poder reutilizar isso, ok? Se você usa solvente e quer eventualmente descartar esse solvente, você fala assim, eu vou me mudar, ou eu parei de pintar, ou não quero mais isso na minha casa, tem criança em casa, eu quero eliminar isso da minha vida. Como que eu descarto isso? Porque é bem complicado, né? Você não joguem jamais isso na terra, no seu jardim, não façam isso, ok? O próprio cheiro invisível, ele é tóxico, assim, ainda mais o líquido. Então, assim, não descarte na pia também. Tem até algumas leis que proíbem isso em alguns estados, essas leis são estaduais, então dependendo do estado aí você vai ter que verificar. Mas o ideal é você colocar num recipiente bem lacrado, preferencialmente de vidro, e você escrever que aquilo é solvente, escrever que aquilo é tóxico, para a pessoa conseguir dar a destinação correta no ambiente de reciclagem, ok? Mas você jamais vai descartar isso aqui na pia, muito menos na terra, tá? Não façam isso. Um detalhe sobre a terebentina, que lá em 1950 já os Estados Unidos já desenvolveu, acho que o terpenoide natural, né, que é para substituir justamente isso. Em alguns países é até proibida a venda disso. Então é muito sério isso, é muito sério. Eu recebo mensagens de gente direto falando assim, eu não gosto da tinta a óleo porque o cheiro me faz mal, eu tenho dor de cabeça, eu passo mal, fui no médico por causa disso. Gente, não precisa disso para pintar com tinta a óleo, ok? E se você tiver o solvente, você pode usar ele infinitamente. É isso que é sustentabilidade, né? Você compra uma vez e não compra nunca mais na sua vida. A atitude número 5, quem tem gatos em casa vai adorar essa. Quem tem gatos geralmente tem aquelas areias de gato, né? Que você depois joga no lixo quando ela já tá bem usada, já tá vencida, né? E uma coisa que você pode fazer, caso você queira descartar ou tinta líquida ou o solvente, tá? Você pode jogar isso na areia do gato, ela vai absorver e aí você joga a areia do gato no lixo comum, tá? Isso eu vi num site até brasileiro. Tem várias coisas que eu vou falando aqui no vídeo que depois eu vou colocar as referências ali de onde eu achei, tá? O YouTube, os blogs, os artigos, no final vai estar esse monte de links aí, se eu conseguir colocar. Eu acho que eles que vão estar todos ali. Mas então assim, essa do areia do gato foi uma novidade pra mim também, eu achei bem interessante. É melhor você colocar na areia do gato e solidificar aquele material do que você jogar de forma líquida, que é mais prejudicial para o meio ambiente. Uma coisa legal que eu encontrei pesquisando é que já existem thinners e solventes que são eco-friendly e que não danificam o meio ambiente. Eles são feitos de materiais vegetais e eles limpam tão bem quanto um solvente tóxico. Olha só que legal. Uma marca mais conhecida que eu achei isso foi a Sennelier, que é uma marca francesa, em torno de $15 ali, um óleo desse para limpar pincéis.
Tem outras marcas também que fabricam, tá? Marcas menos conhecidas, eu vou tentar deixar o link aqui para vocês darem uma olhada. E tá tendo esse movimento mundial dos pintores e dos artistas para reduzir esse impacto em todos os sentidos, seja em relação a testes em animais, em relação à toxicidade do ar, né, da água principalmente, assim. Então é que no Brasil sempre tudo chega, às vezes chega um pouquinho depois, né, mas vai da gente também cobrar essas marcas e fazer esses movimentos e aprender um pouco mais sobre isso, sobre sustentabilidade, pra gente não poluir nossos rios queridos e bonitos. Atitude número 7. A atitude número 7 é bem fácil, é você ser eficiente no cálculo da sua tinta. Eficiente não quer dizer você economizar tinta, até porque eu sempre falo que um quadro bonito ele tem bastante tinta, né? Ele tem poucos solventes e diluentes e bastante pigmento. Mas você ser eficiente na pintura não quer dizer que você está economizando, quer dizer que você calcula correto a quantidade de tinta que você vai precisar para você não precisar descartar e desperdiçar tinta sem ter colocado ela num quadro. Então, por exemplo, quando você vai colocar do tubo na sua paleta de pintura, você coloca, é preferível você colocar um pouquinho e depois, se precisar, você colocar mais do que você colocar um montão e depois não ter usado aquela tinta, você vai acabar jogando aquilo fora, vai acabar descartando. Então, essa dica é bem fácil de usar, bem inteligente, bem prática, simples e eu espero que seja útil. Atitude número 8. Se você quiser lavar o seu pincel, precisar lavar o seu pincel, primeiro passe um papel toalha para tirar o excesso de tinta, joga esse papel toalha no lixo comum e depois você lava o seu pincel na torneira. É melhor do que jogar toda aquela tinta líquida torneira abaixo, ok? Segue aquela regra de que é melhor você descartar sólido do que líquido a forma da tinta. Então, uma dica bem legal de aproveitamento de tinta. Sobrou tinta na sua paleta? Vocês sabem que se você misturar todas as cores primárias ali, você chega num marrom, se tiver preto no meio você vai chegar num neutro que é cinza. Quem já estudou meu material sobre cores sabe tudo isso de cor e salteado. Então vamos lá, você pode aproveitar essa mistura de tintas. Então assim, sobrou um pouquinho de vermelho, um pouquinho de azul, um pouquinho de coisa, um pouquinho de laranja. Você mistura tudo, aquilo vai dar um volume maior de tinta e você consegue pintar fundos de superfície, ó. Isso aqui, por exemplo, é uma paleta que eu utilizo como paleta de pintura marrom. Essa aqui é uma paleta de pintura cinza, ó. E são todos os processos que eu faço ao final, quando sobra tinta, e eu consigo aproveitar essa tinta para pintar essas superfícies ou para pintar fundo de tela mesmo. Vocês sabem que eu gosto de pintar com tinta acrílica fundo de tela antes de pintar com tinta óleo por cima. Então, essa é uma ideia de aproveitamento de tinta que vocês podem fazer. Sempre quando você mistura várias tintas, provavelmente você vai chegar num neutro, que são os tons de marrons ou os de cinza. Eu acho que eu já me perdi tudo na questão dos números, mas eu tenho certeza que tem até mais do que 12 atitudes aqui nesse vídeo para vocês. A atitude número 9. É você se informar, ler, pesquisar, saber juridicamente na legislação do seu município, do seu estado, como que as coisas funcionam. Aproveita e já coloca aqui nos comentários de que cidade, de que estado que você é. Aí eu tenho uma novidade para os paulistas, São Paulo, geralmente na frente, né? Em São Paulo tem uma lei que trata sobre descarte de solventes, de vernizes, de thinner, de tintas, e é muito interessante isso, porque tem até penalidade se a pessoa descartar de forma incorreta. É a lei número 15.121 de 2010. Ela obriga comerciantes e produtores de solvente e tinta verniz a serem responsáveis pela coleta dos lixos domiciliares e industriais para posterior reciclagem e reutilização das sobras dos produtos vencidos e devolvidos pelos consumidores. É muito interessante isso, e em caso de descumprimento tem aqui multa e outras coisas. E ó, a medida também proíbe que qualquer envolvido descarte essas embalagens no lixo comum. Isso inclui você, consumidor. Então, aquela lata de tinta que eu mostrei no começo do vídeo, se você descartar no lixo comum, ó, em São Paulo não pode, viu? Na verdade não pode em lugar nenhum do mundo, mas lá tem uma lei para isso. O que eu recomendo é o seguinte, tem gente que fala assim, ah, mas não tem na minha cidade, no meu condomínio, um sistema de reciclagem. Se você mora num condomínio pequeno, você mesmo pode implementar isso, né? E aproveita para dar para tuitar o seu prefeito, né? E fala assim, oh, cadê a cooperativa de reciclagem aqui da cidade, né? Isso é importante, uma coisa importante. Quem não tem ainda tá atrasado, né? 2020 a gente precisa sim ter essas cooperativas de reciclagem, elas são extremamente importantes. Aqui na minha cidade tem, eu moro em Cascavel, no Paraná. Para quem já ia perguntar se não existe legislação no Paraná, eu não encontrei específica que nem tem aqui.
para o estado de São Paulo, mas eu achei uma lei nova, que é de 2017 até, que fala sobre descarte de óleos. E talvez fazendo uma analogia, assim, dá para entender que existe uma preocupação de, por exemplo, não descartar óleo em ralo de pia, nem na terra, muito menos, né? Então, por exemplo, as indústrias, os restaurantes que utilizam óleos de cozinha, vamos dizer, você não pode jogar isso no ralo, você tem que dar a destinação correta, e a destinação correta é você coletar, né, fechar num vidro bem certinho e destinar para essas cooperativas, que elas vão saber o que fazer melhor do que você. Ok? Então fica aqui esse pedido, essa dica de você verificar na sua cidade, na sua prefeitura ou no seu estado se existe uma legislação específica para isso. E tudo que não tem e tem que ser feito, cabe a nós também como cidadãos dar aquele toque, né? A atitude número 10 é você ler o rótulo de tudo que você compra. Isso eu recomendo fazer isso para as coisas que você come também, né? As coisas que você compra no mercado para comer, mas esse vídeo é em relação a tintas e ateliê. Mas no rótulo é obrigatório pela legislação brasileira informar se aquilo é reciclado ou não, qual que é a destinação. Então, por exemplo, essa lata de tinta aqui, tá aqui, ó, aço reciclável e ecológico. Se na própria embalagem está dizendo que aquilo é reciclável, você vai destinar para reciclagem, ok? Aqui vamos pegar um outro tubinho de tinta. Geralmente tem aqui, ó, um símbolozinho assim de reciclagem. Não sei se eu consegui focalizar, mas isso é sempre um bom sinal, tá? Então vamos nos atentar a isso, e qualquer dúvida, qualquer informação, sempre entre em contato com a marca, porque é de interesse deles também que os consumidores sejam felizes e satisfeitos nas suas opiniões ali e informações, né? Por exemplo, vocês sabem que eu gosto muito da tinta Winsor & Newton, eles não fazem testes em animais. É difícil uma tinta que seja vegana. Existe tintas veganas mundo afora, é pouco, né? Não tem marcas assim grandes, conhecidas que fazem isso. Tem às vezes grupos de pessoas que se unem e fabricam, né, tintas veganas, mas, por exemplo, alguns pigmentos, alguns tubos de tinta são veganos, outros têm um pigmento ou outro que tem origem animal, não é que testem animal, é que tem origem animal. Por exemplo, eu fui pesquisar para ver se a marca Acrylex, que é uma marca bem comum, essa aqui mesmo da Acrylex aqui no Brasil, fui dar uma olhada na marca, nos blogs, e eles falam o seguinte, que eles não realizam testes em animais, mas eles não garantem em relação aos fornecedores deles. Então, o que acontece? Uma indústria, às vezes, ela compra trocentas mil de vários, inúmeros, dezenas de fornecedores diferentes, eu compro o pigmento de um não sei o que de outro de outro, e nesse processo todo é muito difícil não ter alguma exploração animal no meio, sabe? Então, cabe a nós, às vezes, se informar, cobrar também, né? Eu acho importante esse tipo de atitude. Atitude número 11 é em relação a luvas. Eu lembro que uma vez alguém me questionou, você usa luvas? Isso agride o meio ambiente, a gente pintar de um modo geral, assim, ainda não descobri uma forma de ter impacto zero, que nem eu falei no começo do vídeo, né? Mas tem coisas que a gente pode fazer para minimizar esses impactos. Então, por exemplo, no início eu utilizava essa luva aqui, que é uma luva que tem látex, né? Borracha. Aí aos poucos eu fui substituindo por essa aqui, que é uma luva de nitrilo, né? Muita gente me pergunta, onde é que você consegue essa luva? Ela é bem comum, assim, onde você compra de procedimento, você geralmente encontra essa aqui. Tem azul e tem preta, se não me engano, tem até rosa, se você quiser. Qual que é a diferença dessa luva de nitrilo? Uma que ela é mais resistente, tá? E sim, é importante você utilizar luvas para pintar, inclusive as próprias marcas de tinta recomendam isso. A Winsor & Newton, por exemplo, eu recomendo que você se proteja, que não tenha contato físico direto com a tinta. Tinta tem cádmio, gente. Pode ver, assim, é vermelho cádmio. O cádmio é um metal ali, um metal pesado que não faz muito bem pro organismo. Você não pode comer aquilo de jeito nenhum, tá? E o contato com a pele também é prejudicial. Então a luva é importante não só para você não se contaminar na hora da pintura, como para você não engordurar a sua tela. Se você encosta ali o seu dedo tem células mortas, sujeira, fungo, bactéria. Então, para você deixar a sua tela o mais estéril possível e imune a você mesmo, é interessante usar luvas. Eu recomendo a luva de nitrilo porque ela não tem a proteína do látex, que tem a outra, né? Então, é uma forma de você minimizar um pouco os impactos. Essa proteína do látex também ela pode dar alergia em algumas pessoas, então mais um motivo para você usar a luva de nitrilo.
Atitude número 12 em relação aos pincéis. Os pincéis, tem pincel que tem cabo de plástico, tem pincel que tem cabo de madeira, de um modo geral eles são todos pintados, então assim, mas por ser um lixo seco você vai destinar no material reciclável se você for eliminar o seu pincel. Se você não quiser eliminar o seu pincel, sempre tem uma forma de dar uma reformadinha nele. Acho que eu até já falei isso em algum vídeo. Então assim, ele tá meio espanado, as cerdas estão meio erradas, você pega uma tesoura e dá uma tosadinha, é até divertido fazer isso. Você pode cortar bem na base aqui, ó, se você quiser, para criar um outro tipo de pincel, seja criativo nessas horas. Meu pincel tá duro, dá uma lavada, deixa de molho, passa condicionador, vale tudo na hora de você reaproveitar um pincel. Então tente usar ele ao máximo, no potencial máximo dele, antes de você jogar fora. E se for jogar fora, jogue no lixo reciclável, porque na pior das hipóteses, gente, quando chegar lá na coleta seletiva, eles vão falar assim, não, isso aqui não dá para reciclar. Aí eles vão destinar para o lixo comum, mas pelo menos você tentou, né? Você fez a sua parte. Aqui na minha cidade, por exemplo, tem o acho que é Ecolixo, muda de nome também essas concessionárias, mas enfim, eles coletam toda quarta e todo sábado. Então toda quarta e todo sábado eu deixo lá meu lixo reciclado bonitinho numa caixa, eu ainda escrevo assim, lixo reciclável, para não confundir, para não ter erro. Deus me livre um lixo que pode ser reciclado e ir pro aterro sanitário comum. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha estimulado a de repente descobrir até outras formas de ser mais sustentável num ateliê. Como eu falei, é difícil a gente ser 100% eco-friendly, né, em se tratando de pintura. Tem movimentos, eu achei um movimento na Austrália que começou em 2007, que são os Green Painters, acho que é. Todas essas coisas eu vou colocar aqui na descrição. Que é uma galera que treina, ensina a fazer tinta vegetal que não polui o meio ambiente. Então eles usam esses solventes que você pode descartar no meio ambiente e não danifica. Tudo tem uma origem vegetal ali. Então geralmente essas pessoas também são veganas, né, ou vegetarianas, acabam usando menos produtos que têm exploração animal. Então eu achei interessante fazer esse vídeo até para suscitar assim, uma discussão positiva, tá, gente? Não quero brigas aqui no canal e é muito fácil também a gente apontar o dedo pro outro e falar assim, mas você faz isso, isso e aquilo, isso polui. Mas eu acho que o mais importante é a gente olhar para nós, para as nossas atitudes e ver o que a gente pode melhorar. Então, atire a primeira pedra aquela pessoa que é 100% ecologicamente correta. Às vezes a pessoa tá julgando ali, você usa luvas, mas aí ela tá fazendo um desenho com uma canetinha que é extremamente poluidora, assim, depois que você descarta e não pode ser reciclada. Então é bem complicado, assim, bem sensível esse assunto também. É lógico que todo mundo quer um mundo que não seja poluído, que seja bom da gente viver, que as coisas sejam mais ecologicamente corretas, seja sustentável, mas a ideia aqui não é ficar apontando o dedo nem para marcas, nem para nada. Eu acho que é mais válido cobrar é uma coisa, né, sugerir é uma coisa, mas você ficar só julgando negativamente, isso não é legal, gente, nem na internet, tá bom? Então, um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Quem tem interesse em fazer meus cursos, eles estão com 50% de desconto até dia 30 de abril, tá? É só usar o cupom QUARENTENA, o link do meu site sempre tá aqui no canal, em algum lugar, ok? Eu agradeço a todo mundo que tem assistido os vídeos, que tem feito os cursos, que tem mandado sugestões, que tem adquirido minhas obras, e principalmente lá no Instagram, a gente tem um portfólio melhorzinho pra pessoa escolher algum quadro caso queira comprar. E é isso, eu aguardo os comentários de vocês, dizendo de onde que vocês são, se tem coleta de lixo, como que vocês fazem para reaproveitar materiais no ateliê. Toda sugestão, toda crítica construtiva também é bem-vinda, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima.